onde tinha ainda agência bancária na periferia, estão tirando, né? E eles usaram a pandemia também para fazer isso, né? Ah, temos menos lucro, os bancos vão quebrar, e teve gente que acreditou, né? Você tem agências que são fechadas nas regiões de centro? Não. Você tem em regiões de periferia. Aí a pergunta é por quê? Por que tem mais banco, por exemplo, em 15 quilômetros quadrados, como em São Caetano, e tem menos banco do que em Mauá, que tem uma densidade de quase 3 vezes a população de São Caetano? Só que isso em escala é o que é. Uhum. A gente, durante a semana, a gente é desconvidado a entrar numa agência bancária. A gente é empurrado ou para uma máquina, ou para um correspondente bancário, ou para a gente se autoatender no próprio celular, mas dificilmente alguém te fala, cara, vem aqui tomar um café comigo. Entra aqui dentro, vamos trocar uma ideia. Quando você consegue entrar dentro do ambiente que é a agência bancária, você já não tem mais a quantidade de trabalhadores que seriam para servir a sociedade, porque é uma concessão pública. Então você não está mais ali para falar o seguinte, o que você precisa? Você já entra, se você conseguiu vencer todas essas barreiras, porque para ficar mais barato, inclusive a transação bancária, você diminuiu, mas quando você consegue entrar, pisou daqui para dentro, tem aquele papo que é assim, tá pagando, é isso. Porque você caiu aqui para dentro, você tem um universo de interesse, principalmente da linha da direção de cada banco, independente se é público ou privado. Você tem meta, já não é mais a necessidade do que as pessoas precisam. Cara, eu vim pagar minha conta de água e luz. Isso é uma concessão pública, eu escolho. Direito do consumidor, que é audiência pública, talvez se ele tivesse mais atuante no dia a dia das pessoas, a gente não tinha perdido um monte de agência na nossa região, em todo o país, e tem cidade que perdeu pela uma estruturação de banco. Você não tem mais o banco naquela cidade. Você tem que se locomover, mais ou menos o mesmo raciocínio pensando na nossa região. De sair de uma região de periferia, ter que se locomover até o centro. O transporte está barato? Como que você faz para fazer? Então, assim, ou você cai dentro do nicho que eles colocam para subexplorar, inclusive, outros trabalhadores, né, que são os correspondentes bancários, você desbancariza, né, porque o custo de uma transação de você fazer, né, você é coisa de 0,01 até quase 0,0, né? Uhum. Você chegar na máquina é de 0,8 a 0,13, né, centavos por transação. Pessoas, né? Você dentro da agência é 0,33, 37, 38 centavos. Então o custo, né, de uma transação de 38 pessoas, só que é um ser vivo, né? Uma tecnologia sabe, é de 0% a 38, né? É 380, não sei quanto você vai poder mensurar em transações. Quando eles fazem essa discussão de projeção, e eles fazem isso nos balanços, demonstram, né, para mostrar que a tecnologia também na pandemia, né, aproximou mais as pessoas terem acesso àquilo que de repente, né, era uma coisa meio distante, etc. Uhum. Lembrando que a gente estava discutindo anteriormente que os bancos empurram para isso, e a pandemia também ajudou a empurrar muito mais, né, na verdade. Porque essa é a discussão da vida, da não aglomeração, inclusive de pedidos nossos, né, em mesa, né, de protocolos que garantissem a vida, né, em primeiro lugar, porque não é um ambiente, né, saudável, inclusive, para isso. Mas não foi a gente que acelerou esse processo, foi a pandemia, também a tecnologia, mas também, lembrando de amanhã para falar de hoje e de ontem, nós temos uma audiência que o órgão do consumidor tinha que estar atuante, né? E não tá, né? Mas junto, né? Não acho que é só ele, né? Mas também tem que ter unidade de saúde e os órgãos junto e tal, porque a gente, dentro da pandemia, foi acelerado para isso. Foi uma das últimas categorias a tomar vacina, sendo considerada atividade essencial por mais da luta. Vocês não pararam, fez, né? Vocês não pararam. Então a discussão deles não tem essa questão de geração de emprego, melhor atender, para falar de amanhã, né? Eles querem dar nicho. Tem feira que está acontecendo de agronegócio. O banco tem que estar lá. E eu preciso estar lá, porque tem outros agentes da sociedade.
No shopping center, você tem lá agências bancárias e você tem todo um setor elitizado para atender. Estou dentro. E sei lá que for, né? Mas eles querem atuar em nichos, né? E o PROCON, entre aspas, né, ou os órgãos de defesa do consumidor, está caindo numa falácia porque não tem atuação diária. Desculpa. Não precisa ser provocado para isso, é só visitar, né? Engraçado que os caras do PROCON é tudo PSDB, né? Olha, aqui de São Paulo, né? Você vê os representantes. Que são os órgãos, né, de defesa do consumidor, nem sei se é só PROCON no restante do Brasil, mas eu estou dizendo que, assim, na média, nós temos uma audiência pública amanhã para discutir isso. Com órgãos mais ou menos com uma audiência pública, você votar, né? E o que a gente assiste todo dia para quem visita? Que eles não atendem, excluem e dirigem o crédito. Mas se eles são concessão pública, tem que intermediar a atividade financeira, para que eles querem discutir o sábado e domingo? Porque é interesse privado, desculpa, né? Não é atender a sociedade, não é atender o usuário, não é atender... Ou não é gerar emprego, né? Porque eles também não estão fazendo uma matemática de falar em 5 dias, né? Eu tenho X pessoas, mas amanhã eu tenho que pagar o fundo de garantia da Caixa ou o benefício assistencial e eu estou contratando mais gente. Não. Se vira no 5. Você tem que escalonar, você tem que convencionar. Já tem pessoa adequada para atender o dia a dia? Não. Mas por quê? Porque eles já não dirigem mais a forma do que seria de interesse da sociedade brasileira. E vão abrir mais 2 dias, isso não quer dizer mais geração de emprego, mas né? nem melhor atendimento para ninguém. Uhum. O que vai com certeza acontecer é sobrecarga mais ainda de trabalho durante a semana, porque é cobertor curto. Se eu colocar uma quantidade de trabalhadores no final de semana, eu estou tirando da semana. Uhum. É os mesmos. E a nossa reivindicação agora, que é inclusive discutido hoje, que eu falei, eu vou para chegar ontem na pandemia, é que a gente encurte a bancada do trabalhador em 4 dias na semana. Você vê o tamanho do dissenso do que a gente está discutindo, não só aqui, mas de mundo, né? Porque a nossa discussão, para que 4 dias? Porque em vários países do mundo está sendo discutido isso.